Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez. Eu vou deixar mais uma reflexão para o coração de vocês. E desde já eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que tem somado com a gente aqui, né? Porque o intuito do nosso canal é trazer conhecimento, trazer esclarecimento, trazer ajuda para pessoas que estiveram num relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista. E a gente sabe que quando esse relacionamento termina, geralmente fica as sequelas, né? Que precisa ser tratado na vida da vítima, não na vida do narcisista. Não tem que tratar nada nele, tem que tratar na vida da vítima. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o narcisista e a religião, como ele se comporta, ou o narcisista e a igreja, porque a igreja não é o lugar que nós vamos para poder ouvir uma palavra, conversar com Deus, participar dos louvores, mas a igreja, o templo, somos nós. Se nós não decidirmos ser o templo para que Deus habite em nós, não adianta nós estarmos no meio de pessoas onde se fala de Deus, porque nós vamos ouvir sobre Deus, mas nós não vamos obedecer aquilo que Deus quer que a gente obedece, é diferente. O templo somos nós. Então, observe uma coisa, narcisista e a religião ou narcisista e a igreja. Ele entra na igreja, mas nada da igreja entra na cabeça dele. Isso eu quero que você entenda. Todo o narcisista, ele faz parte de uma igreja, de uma denominação. Aparentemente, ele até faz parte daquele grupo ali, mas nada do que é falado, ensinado, né, entra na cabeça do narcisista, nunca vai entrar. Então, não entra nem na cabeça dele e nem no coração. Ali é preciso ouvir, quando nós estamos na casa de Deus, é preciso ouvir com o coração, né? Diz o salmista que a gente entende com o nosso coração, com a nossa mente. Mas como o narcisista não deixa entrar nada do que é falado ali na mente dele, nem o coração dele está no ambiente. O que o salmista Davi disse? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso aqui é uma palavra de Deus para os nossos corações. A palavra precisa ser escondida no nosso coração para que eu não venha pecar contra o Senhor. E narcisista esconde alguma coisa no coração? Deixa entrar alguma coisa na mente dele? Claro que não. Narcisista peca contra Deus, né? Por que ele peca primeiro contra Deus? Porque ele planeja a queda de alguém. Quando ele planeja a queda do irmão, ele já está pecando contra Deus. Ele já não está amando o próximo, coisa que ele não conhece. Então, ele não só peca contra Deus, como também ele peca contra as pessoas. Por ele estar sentindo prazer em enganar, mentir e trair essas pessoas que confiam nele. Então, ele peca contra Deus, sim, 2 vezes. Ali o narcisista, ele atua, né? Ele coloca em evidência o personagem que ele criou na mente dele para que as pessoas acreditem que aquilo seja uma verdade. O narcisista pode ir à igreja, né? Estar até fazendo parte de um grupo, até cantar num grupo, né? Até ter a religiosidade, mas aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de conversão. E narcisista não se converte, mas principalmente se o narcisista ele for casado, né? Então, minha filha, se ele for uma pessoa que ele tem família e ele é casado, pode ter certeza que ele vai declarar uma guerra ali dentro daquele ambiente espiritual. Ele não vai poupar porque ele está numa igreja, não. O narcisista não poupa. Ele vai fazer de tudo para constrangir a esposa dele diante das demais pessoas que não têm aliança com ele, não tem nada a ver com ele, mas ele precisa causar um constrangimento na mente da esposa, nesse ambiente espiritual, para fazer com que ela se afaste da presença. Narcisista faz isso. Então, ele não tem consciência espiritual nem com Deus, né? Nem com os irmãos, muito menos com as vítimas, porque ali é tudo sobre eles mesmos, é tudo sobre o que eles querem que fica voltado para eles. Quando o narcisista chega num certo patamar, onde ele sabe que ele conseguiu enganar bastante pessoas,
ele vai começar a humilhar as pessoas, principalmente a esposa dele, se ele for casado nesse ambiente espiritual. Ele vai fazer de tudo para descer, né, a vida espiritual dessa pessoa, descer a autoestima dela, descer a alegria dela nesse ambiente espiritual que eu estou dizendo na igreja. Então, a nova vítima, geralmente ela está no mesmo ambiente, mas a esposa que é casada não sabe que está no mesmo ambiente. Ali no mesmo ambiente, ele está matutando um jeito de fazer com que essa esposa venha sentir ciúme dele por algo que ele ainda nem tem com ninguém, porque ele não tem nada com ninguém. É só para isso. Então, ele vê, ele assiste a vítima ladeira abaixo num ambiente espiritual onde ele planejou que aquilo acontecesse. Para você ver o quanto nós precisamos nos aproximar de Deus. Pois o narcisista, ele volta a atenção e o olhar para qualquer pessoa daquele ambiente, menos para a pessoa que ele conhece, que ele convive, que é a esposa dele. Ele vai fazer com que você pense que você é uma estranha para ele nesse ambiente espiritual. Fazer com que você se sinta mal diante dos irmãos, diante do ministério e, se possível for, vai cegar até o pastor. Eu estou falando de coisa muito séria, gente. E isso é proposital. Ele tem a necessidade de ser visto, ser olhado, ser elogiado, ser endeusado, ser glorificado, para que com esse falso ego que é implantado nele, ele começa a ter poder de humilhar as pessoas. Como você conhece bem a pessoa, você sabe do que se trata, você não vai deixar se levar por esse comportamento. Porque é um processo inflamatório emocional. Ele inflama a pessoa emocionalmente sem que ela perceba o quão doente ela está ficando mesmo no ambiente espiritual. Porque o intuito dele é arrancar você dali. Ele permanece no seu lugar, agora você ele arranca. Você não tem força espiritual para ficar ali, porque você não sabe que está lidando com o narcisista. Mas o seu coração está aberto para perdoar, para renovar, para dar a volta por cima, para ficar ali. Mas a vítima, geralmente, ela opta por sair, por não aguentar as afrontas no mesmo ambiente, aonde se fala de Deus, porém de conversão narcisista não tem nada. Então, a vítima fica ali, né, durante um tempo, não querendo acreditar que ela está vivendo tudo aquilo por ela estar num ambiente espiritual que é a igreja. Ela ainda fica um tempo para ver o que acontece, só que não tem mudança. Só que o narcisista já programou, ele já programou a próxima dor na próxima vítima, não só na sua vida, mas na vida da próxima, que ele já está pensando em fazer a mesma coisa na vida dela, pensando em desvalorizar essa vítima. E, em alguns casos, o narcisista até valoriza essa nova vítima durante o período de tempo como se você fosse inferior à nova vítima, sendo que ela também será vítima. Como se você tivesse ali, mas não representasse nada para ele, mesmo você sabendo que você é a esposa dele. É tudo encenação, ele encena. É uma encenação que na mente dele é perfeita. Então, você precisa estar ligada nos céus para que você não venha desvalecer na sua fé e nem desonrar as pessoas que você mais ama e primeiramente a Deus que te deu a vida. Você precisa estar ligada com Deus. Porque em alguns casos, existe vítima que ela chega a abandonar a fé cristã por causa de tanta luta espiritual com o narcisista num ambiente espiritual, onde não deveria estar acontecendo isso, mas está acontecendo. E quando essa vítima sai da igreja, ou ela desvia, ou ela fica em casa, ou ela não quer mais, ele permanece lá como se nada tivesse acontecido. Isso que eu estou contando para vocês é verdade, é coisa que acontece. É isso mesmo. É uma luta com o narcisista no ambiente espiritual. Então o narcisista precisa fazer você sentir uma derrotada. Eu quero que você entenda isso aqui. Ele precisa fazer com que a vítima se sinta. Você não é. Ele causa esse sentimento. Um sentimento de derrotada, né? De perdedora, de uma pessoa desfocada,
de uma mulher injustiçada, amarga, triste, desamparada e sem apoio de ninguém, que parece que o próprio Deus não está te vendo naquele ambiente. Tudo isso ele leva a vítima a sentir um ambiente espiritual. E essa é a intenção do narcisista. Essa é a verdadeira intenção dele. Mas calma, narcisista não tem parceira. Não tem. Coloque isso no teu coração e na tua mente. Ele não tem. Ele faz vítimas. Ele busca suprimento, validação para as palhaçadas dele, para aquilo que ele faz, sabendo que isso vai causar dor nas outras pessoas. E se as pessoas distraírem, elas mudam a direção daquilo que elas estão vivendo para aquilo que ele está fazendo. E elas começam a se afastar da direção dela, daquilo que ela vive, que é uma direção que Deus deu para ela naquele ambiente. E ela começa a prestar atenção no narcisista a ponto dela negar a fé dela. Não que ela deixe de acreditar em Deus, mas ela não tem força nem para crer mais. Eu estou falando para vocês. E ele fica ali. E ele vai dizer que ele é o escolhido. Deus escolheu ele para estar ali. E é vítima em cima de vítima, gente. Eu estou falando de algo muito profundo, muito sério. O diabo não vai poupar o narcisista quando se trata de ambiente espiritual. Não vai poupar. Vai ser ele mesmo a bola da vez. Ele vai usar. Então, por que ele vai fazer isso? Porque o narcisista precisa ter domínio sobre as outras pessoas. Enquanto essas pessoas não sabem de quem se trata, quem eles são e o que eles fazem. Para poder roubar o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio harmônico, o equilíbrio da paz, o equilíbrio do crescimento. Mas uma coisa eu tenho para falar para você: ninguém quebra a igreja de Cristo. Ninguém. Ninguém pode partir a igreja de Cristo. Você pode ter até ficado fria temporariamente, mas você não vai morrer afastada dos caminhos do Senhor. Não foi para isso que Deus te criou. Então eu quero que você entenda uma coisa. Veja que o narcisista, ele se faz um cristão. Se faz um cristão. Só que nunca se converte. Pode estar numa igreja há 50 anos, nunca se converte, gente. Enquanto ele não vê pessoas que estão ali, trilhando o caminho, principalmente se for esposa, se for alguém que convive com ele, né, no ambiente familiar, essas pessoas primeiramente serão as pessoas que ele vai pegar como alvo. Só que eles vão passar muito tempo no ambiente, mas eles nunca vão poder libertar deles mesmos, porque eles não têm remorso daquilo que eles fazem com as pessoas, nunca vão poder se libertar disso que eles causam na vida das pessoas. Ele aprisionando as vítimas, fazem com que elas se sentem tão dependentes deles, que se elas ficarem longe dele, a vida dela vai ficar pior, por causa da dependência que ele causou. Mas sendo que isso não é verdade, a sua vida não vai ficar pior se você ficar longe do narcisista. O ambiente é o ambiente da igreja, é um ambiente perfeito. Você sabe que na igreja, quando nós chegamos para poder assistir um culto, levar o nosso melhor, né, confraternizar com nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos, é um ambiente perfeito. Por quê? Porque ali também se revela nossas fraquezas, não porque a gente quer, mas é um lugar onde se expõe o que nós sentimos. Ele gosta desse ambiente, né? E eles querem fazer o quê? Fazer com que essas pessoas que estão ali focadas no evangelho se descuidem da própria vida delas com Deus e voltem a atenção para aquilo que eles estão fazendo nesse ambiente. E nem religioso narcisista é. Então ele não é nada. Não é filho, não é servo, não é cristão, não é liberto, muito menos religioso. Nem religioso ele é. Ele só vai usar o ambiente. O ambiente. É manipulador, controlador, enganador, mentiroso, fraudulento, invejoso, frustrado, e acha que Deus vai tratar o povo que está ali tentando acertar como culpado por ele ser inadequado e não aceitar a verdade? Deus não vai fazer isso com as pessoas, não. Mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Quando a máscara cai, a verdade aparece. Resumindo, casamento, união, família. Família, casamento, união. Isso não é para a mente do narcisista. Isso é demais para eles. Na mente do narcisista, isso não existe. E se existe, ele vai fazer de tudo para fazer com que você desacredite na família.
Ele vai fazer de tudo para que você desacredite no amor, desacredite na lealdade, na sua prosperidade, naquilo que Deus tem para sua vida. O que existe ali naquele momento é uma oportunidade para esse narcisista fazer com que as pessoas voltem para o que ele está fazendo. E elas se desfocando da vida delas com Deus, elas começam a se esfriar na fé ao ponto de desanimar e se afastarem da presença de Deus. As vítimas começam a esquecerem delas com Deus. E a frieza entra. E a pessoa se decepciona de verdade, de uma vez por todas. Ela não volta nunca. Eu conheço casos que a pessoa não voltou nunca mais na igreja. Não é nada contra Deus. É contra o ambiente pesado que se tornou. Se tornaram dias de lágrimas. E essa pessoa não estava preparada para essa luta. Não é nada contra a igreja evangélica. Não é nada contra Deus. É contra o narcisista no ambiente espiritual. E às vezes, quando o narcisista quer jogar pesado com as suas vítimas mais próximas, eles se afastam para que você se sinta culpado daquilo que aconteceu naquele ambiente. Só que depois que passa algum tempo, ele volta. Ele volta. Ele chora. Ele vai falar que sentiu a falta da comunhão, que sentiu a falta do abraço dos irmãos, que sentiu a falta, né, de tudo aquilo que ele viveu antes. Isso aí é para que você se sinta culpada. Como se você fosse responsável por ele não estar ali naquela igreja. Só que ele volta. Porque quando a vítima fica confusa, sem ela perceber, ela decide ficar em casa. E é isso que ele quer. Ele joga com a mente da vítima, fazer com que ela se esfria. Enquanto o narcisista se passa por você lá na igreja, cantando, pregando, adorando, somando, tá do jeito errado dele, mas ele está lá. E a vítima está onde? Em casa. Ela deveria estar no ambiente, em guerra, em batalha, em luta, em jejum, em oração, em perseverança, falando menos, mas está lá. Vencer lá, vai para cima lá, guerreia lá, não desista lá, que é o seu lugar, que é na casa de Deus, na presença de Deus. E quando a vítima se afasta com essas manipulações, o narcisista fica lá. Só que ele não fica de verdade. O que ele queria era te afastar da casa de Deus, da comunhão com os irmãos e desfocar você daquilo que Deus tem para sua vida. Mas eles ficam ali, mas sem libertação, só para perturbar as almas daquelas pessoas que estão tentando trilhar o caminho da salvação, viver uma vida em paz, honrar os seus filhos, honrar os seus maridos, né? Honrar a sua família, honrar o seu ministério, honrar o seu chamado e prosperar dentro da igreja para a glória de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de libertação. Não afaste da presença de Deus por causa de um ambiente espiritual, onde um narcisista queria cegar todos. Pode até ter cegado a muitos, mas não cegou a todos. E você é uma delas, privilegiada por entender que o seu lugar, do seu chamado, ninguém sentou nele. A hora que você voltar, pegar a rede e lançar em alto mar, certamente você trará muitos peixes com você, porque o Senhor te fará prosperar novamente. Levanta, minha filha, reage, coloca a sua melhor roupa e vai para a casa do Senhor, porque o lugar do narcisista não é nesse ambiente para se passar por você sendo uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão, fazendo com que essa vítima fique em casa e ele se passe por você nesse ambiente dessa igreja, porque ele não sai não, ele fica ali mesmo, tá bom? Mas o intuito era te afastar da presença e colocar a sua mente voltada para aquilo que ele está fazendo. Não era nada pessoal, era unicamente para humilhar até mesmo a parceira que caminhava com ele, usando outras pessoas, mas nem era destruir apenas uma família, era afastar essa vida da presença de Deus. Então eu quero que você entenda que você tem um chamado, você tem um legado e Deus vai honrar muito você ainda. E você está entendendo o que é que o narcisista faz num ambiente espiritual, numa igreja ou numa religião. O que ele faz, por que ele faz e qual é o intuito dele, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.
grata pela sua presença aqui no nosso canal. Deixa o seu like, tá bom? Deixa seu comentário, vai ser uma honra poder te responder e até o próximo vídeo.